Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Então, estamos iniciando mais uma semana, não é, de aulas. Iniciaram ontem as aulas desta última semana do mês de setembro com tia Jane. Hoje, terça-feira, 28 de setembro de 2021, nossa aula de língua portuguesa. Então, vamos às nossas correções e a um assunto novo. Hoje vamos trabalhar a gramática, ainda falando sobre substantivo. Vamos conhecer mais uma parte do substantivo, né? Já falamos sobre o gênero do substantivo, que é o feminino masculino. Já falamos sobre o substantivo comum, sobre o próprio, sobre número de substantivo, singular e plural. E hoje vamos aprender mais sobre substantivo. Então, peguem o caderno de vocês, porque a nossa correção é da atividade de terça-feira. Terça? 23. Aí tá quinta, tá, gente? Foi quinta. Agora eu confundi. Deixa eu dar uma olhada. Foi de quinta-feira. É isso mesmo. Foi isso mesmo. Que foi sobre palavras com H, palavras com G e J e M antes de P e B. Vamos lá. Vamos olhar a correção, que aí tia Sheila agora deu uma confundida nas datas. Então, na aula anterior, que foi na aula do dia 23, eu deixei uma atividade para vocês no caderno. E a primeira atividade dizia assim: encontre 6 palavras iniciadas com H e copie-as. Aí dentro desse caça-palavras tem 7 palavras com a letra H. Então você só precisava escolher 6 e copiar, tá certo? Eu coloquei todas 7 aí, lógico, né? Mas vocês só precisavam copiar 6, certo? Na atividade 2, tem aí, escreva o que se pede. 3 palavras com G inicial, 3 palavras que iniciam com G. Então, eu coloquei como exemplo: gelo, girafa, gaiola. Na letra B, 3 palavras com J inicial. Eu coloquei jipe, jaca, jiboia. 3. Complete as palavras com M ou N. Então, letra A, canto, N. B, mente, N. C, tempo, M. D, anjo, N. E, sombra, M. F, campestre, M. Então, essa foi nossa atividade da aula do dia 23, que foi quinta-feira passada, tá? Então, fizemos essa revisão, porém, a gente continua trabalhando o assunto, né? Porque essa parte foi da ortografia, né? Essa atividade foi sobre a ortografia, que é a escrita, né? O que a gente vai trabalhar hoje é a gramática e é aqui, ó. Nossa aula será hoje toda no livro Sucesso, certo? Então, peguem aí o livro de vocês, o livro Sucesso. Abre aí na página 28, ó, 128. Trabalhando a gramática, vamos falar sobre grau do substantivo. E agora, o que será isso? A gente já falou sobre substantivo comum, né? A primeira a gente descobriu que substantivo é tudo que existe, né? Pois bem, aí descobriu que substantivo
Separa em comum e próprio. Comum são nome de coisas, né, de objetos, e próprio nome de pessoas, nomes de lugares, né, de estabelecimentos comerciais, que devem ser escritos com letra maiúscula. Aí depois a gente falou sobre número de substantivo, falou sobre o singular e o plural. O singular, um ser, né, apenas um elemento. O plural, muitos, vários elementos, né? Falamos sobre gênero, masculino, feminino. Vimos que todo substantivo masculino, ele vem seguido dos artigos o, os, uns. Quando o substantivo é feminino, ele vem seguido de as, uma, umas. E agora a gente vai falar sobre grau do substantivo. Grau. E aí, o que será isso? Grau do substantivo, normal, diminutivo, aumentativo. Certo? Então a gente vai ver o que é cada um desses. Aí no livro de vocês, página 128, tem aí. Considere o substantivo dente. Veja uma definição trazida pelo grande dicionário ROAS Beta de língua portuguesa. Então, a definição é o seguinte: estrutura mineralizada implantada nos alvéolos da maxila e da mandíbula, que realiza a mastigação e auxilia a articulação dos sons e das palavras. Agora, considere o mesmo nome na capa do livro: dente, dentinho e dentão. Um livro aí de Roseli Viana. Pois bem, o substantivo dente sofreu mudanças que indicam a variação do tamanho. Então, no caso aí, dente é o substantivo, tá no grau normal. Dentinho, substantivo no grau diminutivo. E dentão, substantivo no grau aumentativo. Essas variações são chamadas de graus do substantivo. O substantivo possui esses 3 graus, tá? Normal, quando indica tamanho normal. Diminutivo, quando indica o tamanho menor que o normal. Aumentativo, quando indica o tamanho maior que o normal. Foi o caso aí de dente, dentinho, dentão, certo? Então, o livro traz aí na página 129 algumas palavras no grau normal, no diminutivo e no aumentativo. Então, vamos ver cada uma das alterações. Lembrando que quando a gente fala no grau diminutivo, sempre vai ser utilizado inho, inha, zito, zinho, tá? Sempre a gente vai ver essa alteração na palavra. E quando fala em aumentativo, aí a gente vai ter a maioria vai ser utilizado tá? Para dar a ideia de aumentativo, né? De grandão, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler a palavra no normal, aí no diminutivo e no aumentativo, tá? Tem aí, ó. Amigo, amiguinho, amigão. Barca, barquinha, barcaça. Boca, boquinha, bocarra. Cabeça, cabecinha,
cabeçorra, cadeira, cadeirinha, cadeirona, cão, cãozinho ou cãozito, cão, canzarrão, carro, carrinho, carrão, casa, casinha, casarão, chapéu, chapeuzinho, chapelão, copo, copinho, copázio, fogo, foguinho, fogaréu, homem, homenzinho, homúnculo, e aumentativo, homenzarrão, menino, diminutivo, menininho, meninote, aumentativo, meninão, mulher, diminutivo, mulherzinha, aumentativo, mulherão, mulherona, muro, diminutivo, murinho, mureta, aumentativo, muralha, nariz, narizinho no diminutivo, narigão no aumentativo, papel, papelzinho no diminutivo, papelão aumentativo, pé, diminutivo, pezinho, aumentativo, pezão, peixe, peixinho, peixão, rapaz, diminutivo, rapazinho, rapazola, aumentativo, rapagão, sala, diminutivo, salinha, saleta, aumentativo, salão, normal, voz, diminutivo, vozinha, aumentativo, vozeirão. Então, o que é que acontece? Há bastante modificações quando a gente vai trocar o grau de um substantivo, né? Passar ele para o diminutivo ou para o aumentativo, tá? O que vai acontecer é que com o passar do tempo, vocês lendo, escrevendo bastante, vão se familiarizar com essas palavras e vai ficar normal essa transição, certo? Sempre que for escrever alguma coisa, aí vai puxar na memória como que se escreve aquela palavra no diminutivo ou no aumentativo e no instante vocês vão lembrar, certo? É só o exercício constante que eu sempre falo para vocês. Faz as leituras, brinca de ditado, brinca de escrever tantas palavras. Pode usar agora, escreve 5 palavras no diminutivo. Aí, pensa aí nas palavras, escreve, pede para alguém corrigir. São brincadeiras para exercitar o cérebro, certo? Então, vocês sempre precisam estar fazendo essas atividades de leitura, de escrita, para poder se familiarizar com as palavras e assim fica mais fácil escrever, certo? Pois bem, muitas vezes utilizamos a forma diminutiva para expressar carinho. O livro traz aí como exemplo minha mamãezinha querida, né? Mamãe é a palavra normal, o substantivo normal, não é? E mamãezinha é o substantivo no diminutivo. Então, às vezes, para expressar algum carinho, meu amorzinho, minha florzinha, tudo isso são palavras de carinho que são usadas no diminutivo, certo? E bastante usada, né? Bem comum o uso, né? Quando se fala em mãezinha, filhinha, né? Pois é, então é sempre uma forma de carinho usando o diminutivo. E aí, observe. Gatinho, gato, gatão. Gatinho quer dizer um gato pequeno, que está no diminutivo. Gato é a forma normal, não é?
Gatão quer dizer que é um gato grande, então está no aumentativo. O substantivo pode variar para indicar tamanho, certo? Então, sempre que a gente quiser indicar o tamanho de um substantivo, iremos usar o grau para fazer essa modificação, certo? Então, tem aí um pequeno texto, diz assim, ó. O plano deles era fazer um foguete e mandar para a Lua. Mas não ia ser um foguetinho, não. Ia ser um foguetão e com 2 astronautas dentro. Então, aumentativo e diminutivo. A palavra foguetinho está no diminutivo porque indica um foguete pequeno. A palavra foguetão no aumentativo porque indica um foguete grande, tá? Então, quando ele falou que não ia ser um foguetinho, porque não ia ser um foguete pequeno, ia ser um foguetão, ia ser um foguete grande, enorme, certo? Então, toda vez que precisar utilizar algum substantivo na forma diminutiva, se for se referir a algum substantivo, como se ele fosse pequeno, então a gente vai fazer a transformação no grau diminutivo. Se quiser se referir a uma coisa grande, um substantivo grande, então faremos essa alteração utilizando o grau aumentativo, tá? Pois bem, então quando a gente fala em grau do substantivo, estou falando para vocês do aumentativo e do diminutivo desse substantivo, tá? Exemplo. Estou aqui com o nosso livro na mão, né? Então, livro é um substantivo o quê? Comum ou próprio? Comum. Pois é. Livro é um substantivo comum, que está no grau normal, livro. Porém, se eu quiser falar um livro pequeno, tá? Quiser usar o grau diminutivo, eu vou dizer que esse substantivo é um livrinho ou então livreto. Porém, se eu estou falando de um livro grande, eu vou dizer que é um livrão, tá? A mesma coisa vai acontecer com qualquer outro substantivo, tá? Menino, menininho, meninão. Não é isso? Criança, criancinha, crianção. Se eu estiver falando de escola, escola é o grau normal, substantivo no grau normal. Escolinha, substantivo no grau diminutivo. Escolão, substantivo no grau aumentativo. Certo? Pois bem, de todos, já falamos de vários substantivos, né? Comum, próprio, substantivo feminino, masculino, substantivo no singular, no plural. E hoje falamos sobre grau do substantivo. Aumentativo, diminutivo. Certo? Não tem aperreio para decorar. Eu preciso decorar. Não consegui decorar. Não, de forma alguma. Com o tempo, vocês vão continuar exercitando leituras, escritas, exercitando com as atividades. Com isso, o cérebro de vocês vão se acostumar com essas palavras e vai ficar muito fácil, caso você precise escrever alguma e na hora você acha que não sabe, mas aí puxando pela memória, tentando lembrar, vai acabar lembrando como se escreve essa palavra, certo? Lembrar que o diminutivo, na maioria das vezes, usa o inho, inha, e o aumentativo, o ão, certo? Como de costume, não é? Que eu já falei para vocês que as atividades são
Por isso que tem esse nome de atividade, exercício, né? Que é para exercitar o assunto dentro da memória, tá? Hoje eu vou deixar para vocês atividade no livro, sucesso, e também atividade no caderno, certo? Muito simples. As atividades são bastante simples, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenrolar sozinho. Tenho certeza disso. Então, a atividade do livro, sucesso, é na página 130. Só tem essa atividade desse assunto nesse livro, tá? Por isso que eu passei a atividade do caderno, para reforçar um pouco mais. Então, na 130, tem assim, atividade 1, 2 e 3. 1. Analisando os títulos dos famosos filmes abaixo, responda. Título 1 é O Poderoso Chefão. O 2, O Poderoso Chefinho. Letra A. Alguma das variações do substantivo chefe foi empregada de modo afetivo ou depreciativo? Quando ele fala chefão, chefinho, essas palavras estão no modo afetivo, estão falando com carinho, ou estão no modo depreciativo, que estão xingando alguém? Modo afetivo ou depreciativo? Sim ou não, tá? B. Qual dos dois nomes associa o substantivo a tamanho? Então, tamanho aí é o qual dos dois títulos? O título 1 ou o título 2? 2. Escreva os substantivos abaixo nas formas aumentativa e diminutiva. Então, eu tenho no meio verde, roxo, azul, rosa. Acho que é um rosa. Entre eles, de um lado, vocês vão escrever o diminutivo, no outro, o aumentativo. Ou então vice-versa, tá? Mas aí tenta escrever sempre um abaixo do outro. Se você escrever o primeiro diminutivo, então vai toda essa coluna diminutiva. O que é que eu estou dizendo? Na sua direita, tem uma coluna onde vocês vão ter que colocar diminutivo. Na esquerda tem outra no aumentativo, certo? Então, eu tenho cabeça, tesoura, bigode, dente. Escreve o diminutivo de cabeça e o aumentativo. Diminutivo de tesoura, aumentativo. Diminutivo de bigode, aumentativo. Diminutivo de dente, aumentativo. 3. Marque a resposta correta em cada alternativa. Letra A. Qual das palavras está no grau aumentativo? Injeção, opção ou pezão? Preste atenção, tá? Mesmo que termine com ão, tem que ver se existia a palavra, o substantivo no grau normal e qual que está no grau aumentativo, certo? Letra B. Qual substantivo está no grau diminutivo? Carinho, flautim, vizinha. Marca um X. C. Marque o substantivo que estiver na forma normal. Tenho lamparina, mosquito, riacho. Preste atenção, tá? Esse 3 é um pouco difícil, tá? Mas é só questão de um pouquinho só de atenção. E o que eu sempre falo para vocês, surgiu alguma dúvida, manda lá no aplicativo que eu mando de volta a resposta e ajudo a responder, tá certo? Ou então responde do teu jeito, no que você entendeu, e na próxima aula, na quinta-feira, pega essa correção, certo? Fica aí na opção de vocês. A atividade que eu vou deixar para vocês no caderno é a seguinte. Faz aí, né, o cabeçalho completo, né? Lembra de colocar teu nome, coloca a tua turma, se é amanhã ou tarde. Aí a atividade 1 é assim. Das palavras abaixo,
pinte as que não pertencem aos respectivos grupos. Tem 3 grupos aí. O primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro grupo eu tenho cãozinho, canetinha, folha, livrinho. Então, eu vou descobrir dessas 4 palavras qual que não pertence a esse primeiro grupo e vou pintar. Segundo grupo, homem, bebezinho, criança, lápis. Vou descobrir qual a palavra que está errada no grupo e vou pintar essa palavra. Terceiro grupo, bocarra, fogaréu, borrachinha, carrão. Vou pintar a palavra que não pertence ao terceiro grupo. Atividade 2. Passe as palavras para o aumentativo. Letra A, cachorrinho. B, fofinho. C, Carlinhos. D, filhinho. Certo? Passa cada uma delas para o aumentativo. Pois bem, essa é a atividade do caderno. Faz a do livro, faz a do caderno. Manda a foto para mim para eu ver como é que tá a tua atividade, tá? Surgiu alguma dúvida? Pergunta, tá certo? E terminar, manda para mim lá no aplicativo, para eu poder ver como foi que ficou a atividade de vocês, certo? Volto com vocês na aula de oficina de negócios daqui a pouquinho. Então, um cheiro no coração de vocês, boa atividade de língua portuguesa e até daqui a pouco.